Você agora a estender as suas mãos. E como diz a canção que nós acabamos de cantar, vem Espírito Santo. Nós pedimos o Espírito Santo sobre nós. E eu quero te convidar agora também, com os braços estendidos, a pedir o Espírito Santo sobre a vida de Evandro. Para que sobre a vida de Evandro possa acontecer tudo aquilo que já foi estabelecido por Deus. Para que o Espírito Santo possa conduzir essa pregação, para que Ele possa conduzir cada palavra, para que Ele possa fazer dele nesta tarde esse canal entre o céu e a terra, e que tudo aquilo que já está designado no coração de Deus possa acontecer neste lugar, nesta pregação, pelo poder do Espírito Santo de Deus. Vai falando com as tuas palavras. Vem Espírito Santo, nós clamamos e te pedimos, Espírito Santo, traga sabedoria, discernimento, traga humildade. Vai pedir ao Espírito Santo para que seja derramado todos os dons necessários, para que o mover de Deus aconteça, para que a transformação na nossa vida aconteça através da palavra que vai ser proclamada com autoridade. E nós consagramos também este momento ao Imaculado Coração da Virgem Maria, onde o inimigo não tem poder. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me governa, me ilumina. Amém. Pode se sentar, Guanambi. Enquanto você se senta, eu desejo a você uma boa tarde. Boa tarde. Que alegria, mais uma vez, o Senhor nos permite vivermos esse momento juntos. O encontro está maravilhoso, está fluindo, o povo está chegando e Deus tem falado forte aos nossos corações. Amém? Amém. Pega aí a sua Bíblia, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 4. Você vai passar todos os evangelhos, vai chegar na carta no Atos dos Apóstolos, depois na carta aos Romanos e vai seguindo, vai seguindo. Você vai passar na carta aos Efésios, carta aos Gálatas, aí você vai chegar na carta aos Filipenses e chega em Tessalonicenses.
Tessalonicenses, primeira carta, capítulo 4. Se você não trouxe a sua Bíblia e tem Bíblia no seu celular, vou aceitar. Se você não trouxe Bíblia, não tem Bíblia, eu vi que tem Bíblia sendo vendida ali na barraquinha dos irmãos que estão ali do lado da lanchonete. Já passa lá, já adquire uma Bíblia, resolve a tua vida com a Bíblia, pelo amor de Deus. Bíblia é igual escova de dente, cada um tem a sua, porque eu sei que quando alguém na sua casa se atreve a usar a sua escova de dente, você sobe nas tamancas, você que é mulher, você sobe nas tamancas, você que é homem, você fica virado no giraia. Opa! Quem pegou a minha escova? Não é assim? O mesmo cuidado que a gente tem com uma escova de dente, a gente precisa ter com a palavra do Senhor. Então, pega lá, adquire lá uma Bíblia e resolve isso, pelo amor do Senhor. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Quando for dado o sinal, à voz do arcanjo e ao som da trombeta de Deus, o mesmo Senhor descerá do céu, e os que morreram em Cristo ressurgirão primeiro. Depois nós, os vivos, os que estamos ainda na terra, seremos arrebatados juntamente com Ele sobre as nuvens, ao encontro do Senhor nos ares, e assim estaremos para sempre com o Senhor. Portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Palavra do Senhor. Dá um beijo na sua palavra. Diga para quem está do seu lado: eu tenho 3 notícias para dar para você nessa tarde. Diga aí. Não. Primeiro, tira o caroço de abacate da boca e fala com propriedade. Fala: eu tenho 3 notícias para dar para você. E eu vou dar essas notícias. Diga: eu vou dar essas notícias. Diga para ele e para ela: primeira notícia dessa tarde. Deus vai falar comigo e com você agora. Fique bem atento, bem atento. Diga para ele e para ela: segunda notícia dessa tarde. O papo agora vai ser de gente grande. Aperta o cinto que a cajadada vai ser forte. Diga para ele e para ela: nem se atreva a querer fazer xixi agora. Segura, filho. Se vira. Diga para ele e para ela: terceira notícia dessa tarde. Você está no 8º Viva Guanambi. Aplaudir, vamos aplaudir. Diga para ele e para ela, com um detalhe. Você tem o privilégio de estar sentado do meu lado nesse momento. Diga aí. Valoriza isso, você está sentado do meu lado. Não é qualquer coisa, não. Valoriza esse momento. Fala para ele e para ela: depois eu até deixo você tirar uma foto comigo. Preparados? Meu baixista. Aleluia. Não dorme não, tá? Por favor. Eu sei que é desafiante, mas dá seus pulos aí. Não é porque eu vou pregar. Não é porque eu vou pregar. É aquilo que Deus quer entregar para você, que é muito profundo e necessário e transformador. Amém? Amém. O tema dessa pregação: até que Ele venha. Diga para quem está do seu lado: até que Ele venha. Diga para outra pessoa: até que Ele venha. Diga para quem está atrás de você: até que Ele venha. Diga para quem está ouvindo essa transmissão: até que Ele venha. Era o ano 315 antes de Cristo. E numa região chamada Macedônia, existia um rei
O nome desse rei, Cassandro. Olha para quem está do seu lado e fala: o nome é Cassandro. Cassandro governava a Macedônia 315 anos antes de Cristo. E esse rei chamado Cassandro, por algum motivo, ele se apaixonou perdidamente pela irmã de um grande imperador chamado Alexandre, o Grande. Alexandre o Grande. Mas aí você pode perguntar, por que ele tinha esse codinome o Grande? Alexandre o Grande, ele foi imperador da Grécia. Não satisfeito em governar a Grécia, de ser imperador na Grécia, ele governou também o Egito, onde o povo foi escravizado e Deus mandou Moisés para libertar o povo. Não satisfeito em governar e imperar na Grécia e no Egito, ele também começou a imperar na Pérsia. Não satisfeito de governar a Pérsia, o Egito e a Grécia, ele começou a governar a Mesopotâmia. E não satisfeito de governar a Mesopotâmia e os outros que eu citei, ele ainda foi para cima de um pedaço da Índia. Um cara desse, desculpa falar assim, mas um cara desse tem que ter o nome de o Grande, porque ele era, naquilo que ele fazia, ele era muito eficaz. Quando o assunto era conquistar, ele era um homem estratégico para conquistar, dominar um território. Por isso que ele era chamado de Alexandre o Grande. Vamos voltar lá no Cassandro. Cassandro conheceu Alexandre o Grande e se referenciou nele para governar a Macedônia. Só que Alexandre o Grande tinha uma irmã. Alexandre o Grande era tão capaz, tão referência para o povo do seu tempo, que ele foi um dos alunos de Aristóteles, um grande filósofo, um dos mais conhecidos da história filosófica. Aristóteles ensinou para Alexandre o Grande filosofia, ciências, arte, cultura e até política. E Cassandro, entrando na vida de Alexandre o Grande, ele se encanta pela irmã de Alexandre. O nome dela, Tessalônica. Diga para quem está do seu lado: Tessalônica. Guarda esse nome. A fim de conquistar Tessalônica, irmã de Alexandre o Grande, Cassandro, que era governador da Macedônia, o que ele faz? Ele separa um pedaço do norte da Grécia, Leandro, e renomeia esse pedaço do norte da Grécia e fala: não, agora não é norte da Grécia, o norte da Grécia agora vai se chamar Tessalônica. E ele chega para a mulher apaixonada e diz para ela: Tessalônica, tu não és apenas uma mulher, tu és agora uma cidade. Diga para quem está do seu lado: uau! Qual mulher que não se sentiria homenageada se o homem que é apaixonado por ela dissesse: eu coloquei o teu nome numa cidade? Ela ia dizer: ô bebê, vem ser feliz. Então ele nomeou esse pedaço do norte da Grécia, passa a se chamar agora Tessalônica. E Cassandro vai ali governando. O tempo vai passando, meus irmãos. Ele queria impressioná-la.
impressionou, conquistou o coração dela. Os reis foram sendo alterados, mas a dinâmica da cidade ia crescendo, ia acontecendo nessa realidade de império, onde cultura, filosofia, artes, política, tudo girava em torno de paganismo, de consumo, de bem-estar. Uma cidade muito próspera, um grande polo comercial, mas espiritualidade zero. Diga para quem está do seu lado, vai vendo, irmão, vai vendo. Acontece o processo de conversão do apóstolo Paulo, falei hoje isso de manhã, e Paulo, depois que se prepara, vai começar a fazer suas viagens missionárias. Quando ele faz a sua segunda viagem missionária, ele fez 3 total. Na segunda, ele mira e fala: eu vou lá em Tessalônica, eu vou lá no norte da Grécia, porque Cristo quer fazer uma obra de transformação naquela cidade. Tudo que acontece em matéria de evangelização aqui em Guanambi, Encontro das Mulheres em maio, Aviva Guanambi, Encontro de Maria, Encontro de Carnaval, anota aí, Carnaval 2026 eu estarei em Guanambi. Se prepara, se prepara. É para tornar o nome de Cristo mais conhecido, mais amado. Paulo tinha essa certeza. Não existe nada, nenhuma fagulha de cristianismo em Tessalônica. E precisa começar a acontecer um grande mover naquela cidade. Paulo desembarca em Tessalônica e ele faz 3 pregações arrebatadoras na sinagoga de Tessalônica. Se respeitava aparentemente o judaísmo. A sinagoga é, vamos dizer assim, a paróquia dos judeus. E ele vai nessa paróquia que ele tinha dupla cidadania, ele também era judeu, além de romano. Ele vai a esta cidade, vai a esta sinagoga e faz 3 pregações nos 3 sábados subsequentes da chegada dele. Faz a primeira pregação no sábado que ele chegou, faz a segunda pregação no próximo sábado, no terceiro sábado está lá Paulo pregando de novo. E as 3 pregações que Paulo fala se resumem em dizer: Jesus Cristo é o Senhor, Jesus Cristo é o Salvador, Jesus Cristo é o Messias. Claro, ele está trazendo uma mensagem completamente diferente, que nunca tinha sido pregada numa casa que não era dedicada a Cristo Jesus. E acontecem 2 movimentos. O primeiro movimento, ele consegue despertar um número considerável de conversões, de pessoas que mudam, abandonam, abdicam do judaísmo e do paganismo e declaram Jesus como Senhor de suas vidas. E essas pessoas que se converteram, a maior parte delas, são pessoas altamente influentes de Tessalônica. Por que é importante ressaltar isso, meus amigos? Porque uma coisa é se converter alguém que não tem, assim, um alcance muito grande. Tem importância, entenda o que eu vou dizer. Toda conversão tem sua importância, amém? Mas quando chega a notícia da conversão de alguém que sempre foi referência para algo que aparentemente não presta, e a pessoa faz uma experiência real, viva com o nosso Senhor,
e ela se converte, a probabilidade dela ser usada por Deus para trazer um calhamaço de gente para dentro da igreja é muito mais eficaz do que eu viajar o ano inteiro pregando o evangelho. Porque a pessoa que sempre foi referência em algo e agora ela sofre uma metanoia, uma conversão genuína e passa a dizer assim, a partir de agora a minha vida é Cristo Jesus, e faz questão de deixar isso claro para quem sempre viu ela fazendo outras coisas, todo mundo fala assim, nossa, aquilo vai no mínimo despertar curiosidade em quem sempre conheceu o passado daquela pessoa. Se você buscar na sua memória, eu não quero citar nomes aqui, você vai encontrar pessoas que eram da pá virada e Jesus fez um 180 graus na vida dela. E ela, com a influência que ela tem, ela começa a fazer o quê? Trazer gente para a casa de Deus. É isso que aconteceu com as 3 pregações que Paulo fez em Tessalônica. Mas houve um segundo movimento também. Porque aquela mensagem era nova e ia mudar radicalmente toda a cultura, a dinâmica da cidade, a espiritualidade da cidade. Aquelas pregações também expulsaram Paulo de Tessalônica. Ele foi enxotado, falou assim, vaza, cai fora, porque se você ficar aqui, o chicote vai estralar. Pergunte para quem está do seu lado, você está entendendo, bênção de Deus? Eu quero que você venha comigo, Daniel. Paulo foi embora, mas ele tinha certeza que as sementes que ele tinha lançado iam germinar. Amanhã, eu e Renato, chegará um momento que nós vamos dizer assim, Deus abençoe vocês, foi uma alegria, foi uma bênção estar, até a próxima, vocês continuem na bênção, na unção do Espírito, e aí na segunda-feira, nós vamos ali para o aeroporto de Guanambi. Diga para quem está do seu lado, Guanambi tem aeroporto, filho. É nós mesmo. E vamos voltar. Renato vai voltar para Belo Horizonte, eu vou parar em Belo Horizonte e vou voltar para minha casa. E vida que segue. Qual é a nossa esperança e a nossa certeza de fé? É que o que estamos pregando, o que estamos entregando para você, vai germinar. Ah, Evandro, mas talvez não seja no coração de todo mundo. Aí o problema é de quem tem coração. Aquele que abraçou a palavra que está sendo pregada, a música que está sendo ministrada, a missa que está sendo celebrada, vai ver fruto na sua vida. Aquele que está só assistindo, que não quer compromisso, que não quer se envolver com nada, vai ser só mais um encontro que passou e foi embora, e acabou. E tudo bem, eu não vou brigar com ninguém que não aceita, que não quer, não concorda, não aceita, não acho certo. Mas se frutificar na vida de um, Renato, depois daquela tua pregação, irmão, nunca mais eu fui o mesmo. Ministério, depois que vocês cantaram aquela música assim, não, filho de Jonas, eu entendi meu chamado. E agora eu sou uma nova mulher, uma nova criatura. Já está valendo. Paulo foi embora, mas com a certeza, não, vai germinar. Eu fui enxotado, mas o evangelho vai crescer, vai prosperar naquela cidade. E aí chega um momento, Paulo já não está mais lá fisicamente, mas Paulo precisa agora encorajar quem ficou. Ele não pode voltar, mas ele precisa encorajar quem ficou. Foi para essa comunidade, ele escreveu algumas frases muito emblemáticas. Foi para Tessalônica, para os cristãos que ficaram em Tessalônica, que ele disse assim na carta: isso é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Você nasceu para ser santo. Profetize na vida de quem está do seu lado: você nasceu para ser santo.
Melhor, como diz o Renato, melhor é isso, diga para ele e para ela: você só presta nessa vida para ser santo. Você só presta para ser santo. Essa é a vontade de Deus. Evandro, qual é a vontade de Deus para a minha vida? A vontade de Deus é que você seja santa. É que você seja santo, é esse o grande projeto de vida e ponto final. Você pode ter 550 mil seguidores no seu Instagram. Você pode viralizar, mas se no final tu não for santo, você fracassou. Frei Raniero Cantalamé, esse é um arcebispo que eu amo muito. Ele diz assim, ele faz uma pergunta muito emblemática. Um dia numa catequese ele perguntou assim: qual é o contrário de santo? Aí todo mundo diz: pecador. Ele disse: errado. Olha para quem está do seu lado e diga para ele: você tem cara de que achava que era pecador, que o contrário de santo era pecador. Você tem cara de que pensou isso. Ele diz: errado. O contrário de santo é fracassado. Diga para quem está do seu lado: eu falei que Deus ia falar comigo e com você. Eu falei para você. Eu disse para você. Fez, trabalhou, conquistou, produziu, pagou, investiu, e no final não foi santo, não foi santa, fracassou. João Paulo II: o santo é um pecador que não desiste. E Paulo faz questão de dizer isso para Tessalônica: essa é a vontade de Deus a vosso respeito, a vossa santificação. Foi para Tessalônica que Paulo escreveu uma frase dentro da carta que já foi tema de inúmeras pregações e de inúmeros retiros: orai sem cessar. É tema de camiseta: orai sem cessar. Qual o tema do nosso encontro? Orai sem cessar. Que a gente vai ouvir, né? Irmão, você tem que ter vida de oração. Você tem que ter vida de oração. Isso eu sei que você já sabe. Mas será que você acredita com todas as forças da sua alma no poder da sua oração? Que assim, veja bem, que eu acho que não, sim, acredito, mas eu acho que tem gente que reza melhor que eu, tem mais opção, e aí então não é tão fácil. A grande virada de chave, queridos, é você passar a acreditar que a sua oração, ela pode transformar o cenário, ela pode mudar o diagnóstico. A sua oração. A sua oração. Mais que ter vida de oração, acredite na sua oração. Se você vê Espírito Santo em mim, o mesmo Espírito que habita em mim, pelo batismo habita em você também. E é essa a verdade. É essa. Não é porque fulano, porque se fulano rezar, se Beltrano botar a mão, se ciclano não sei o quê. Eu me recordo que minha esposa começou a ser visitada por pedra nos rins. Eita dor, hein? Ele mexe, cálculo renal. Estava lá Solange se contorcendo. Não, peraí. De madrugada teve que ir para o hospital. E um dia foi fazer uma pregação. E naquele grupo de oração que eu fui pregar, levaram uma relíquia de Santa Rita de Cássia. E quando foram rezar em mim, entregando a pregação, como foi feita agora, o rapaz que tinha levado a relíquia falou assim: Evandro, eu senti quando você viu que eu te vi ajoelhado ali, eu vi que o nosso Santa Rita de Cássia disse que eu quero visitar a casa desse menino.
E você pode ficar uns dias com Santa Rita na sua casa. E eu levei Santa Rita para casa. Bora, Santa Rita! Bora! Vamos passar uns dias lá em casa, fazer umas limpezas. E rezei. E rezei. E rezei. E rezei. E Solange foi curada daquele cálculo renal. São realidades que nos visitam a todo dia e que São Paulo está dizendo para a comunidade: orem sem cessar, acredite na força da sua oração, acredite na eficácia da sua oração. São Paulo fez questão de dizer isso a essa comunidade. Por que eu estou contando esse histórico para você? E quando Paulo vê um mega potencial em Tessalônica, a cidade homenageada para a esposa do Cassandro, admirador do Alexandre o Grande, Paulo foi em Tessalônica, sai de Tessalônica, fica sabendo o que acontece em Tessalônica e decide escrever para os cristãos, os pouquíssimos cristãos de Tessalônica. E essa atitude de Paulo de escrever para os cristãos de Tessalônica abre os livros do Novo Testamento. Foi o primeiro livro escrito do Novo Testamento. Pedro conviveu com Jesus, escreveu uma carta, mas escreveu depois que Paulo falou com Tessalônica. João participou dos momentos mais emblemáticos da vida de Jesus. Monte Tabor, estava ele lá. Ressurreição da filha de Lázaro, estava ele lá. Mas só escreveu o Evangelho depois que Paulo chegou e escreveu para Tessalônica. Claro, na ordem aqui, na ordem bíblica, os livros não estão escritos dentro de uma cronologia. Primeiro foi escrito esse, depois foi escrito esse. A igreja não organizou o cânon bíblico dessa forma, mas o primeiro escrito que abre o Novo Testamento, como dizia Santo Agostinho, o Novo Testamento está escondido no primeiro. Ou como rezava Santo Tomás de Aquino: veio ao velho suplantar. O Novo Testamento veio ao velho suplantar. A gente canta na bênção do Santíssimo Sacramento. Isso acaba sendo histórico, irmãos, porque alguém tinha que começar, e Deus quis começar falando com Tessalônica. Só que, diga para quem está do seu lado: nem tudo são flores. Não, diga de novo assim, ó, nem tudo são flores. Na primeira comunicação de Paulo com Tessalônica, nesse trecho que dá nome ao título desta pregação, até que ele venha, Paulo está fazendo um relato que na teologia a gente chama de parousia. O que é a parousia? É falar da volta triunfal de Jesus. A voz do arcanjo, ao som da trombeta, o mesmo Senhor que subiu descerá. E isso Paulo escreve no ano 51. Paulo está num tempo que era o tempo de Jesus, mas ele não conheceu Jesus fisicamente. Ele estudou na escola de Gamaliel. Quando termina os estudos, ele quer ser um notável judeu. Quando termina os estudos, ele volta para Tarso, para a cidade da família dele. E quando ele volta para Tarso, é quando Jesus começa o seu ministério. E aí depois ele volta a pisar em Jerusalém. Mas quando ele pisa em Jerusalém, Jesus já tinha feito a sua Páscoa. Mas quando ele pisa em Jerusalém, ele percebe que algo mudou. Sabe quando você vai numa cidade? Aconteceu isso comigo aqui. Eu vim a Guanambi há uns... Quantos anos, Léo? Há uns
5 anos atrás, uns 10 anos atrás, uns 12 anos atrás, tinha rua que nem era asfaltada. Diga para quem está do seu lado: o aeroporto estava fechado. Diga: o aeroporto estava fechado. Saindo do aeroporto, eu lembrei de ruas que não eram asfaltadas e que hoje são, de placas que vão norteando a cidade que não existiam, que hoje existe. Diga para quem está do seu lado: é de nós que ele está falando. É de nós que ele está falando. Essa mínima sensação que eu senti em Guanambi ontem, Paulo sentiu quando voltou em Jerusalém. Alguma coisa mudou. O ar desse lugar está diferente. Algo aconteceu aqui que mudou o que eu tinha, entre aspas, deixado aqui. E aí veio a conversão dele e ele começa a servir o Senhor. E quando ele escreve esse trecho, a voz do arcanjo, ao som da trombeta, o mesmo Senhor que subiu descerá. Ele está falando para Tessalônica: ei, cambada, ei, rapaziada, prepara o espírito, prepara a carne, porque ele está voltando amanhã. Prepara o teu espírito, porque ele pode descer amanhã. Vigia, observa. Ele não é homem para mentir, ele prometeu que vai voltar, e ele pode voltar nessa tarde. É isso que Paulo está dizendo para Tessalônica. E ao mesmo tempo que ele está dizendo, ele está encorajando. E ao mesmo tempo que ele está encorajando, ele está consolando aqueles que sofrem por causa do nome de Jesus. Diga para quem está do seu lado: e é agora que nós temos um problema. Diga aí: é agora que nós temos um problema. Paulo pregava com a certeza de que Cristo desceria na sua frente. Ele vivia em função de ver a volta triunfal de Jesus. Suas pregações, suas cartas eram em vista de dizer assim: ó, eu estou escrevendo, mas ele pode descer a qualquer momento. Paulo era um homem preparado para a volta, e era um homem que preparava o povo para a volta. Cristo não desceu, Paulo subiu. E aqui nós temos um problema. Faz exatamente em 2025, ano da esperança, faz exatos 1974 anos que Paulo escreveu isso. A voz do arcanjo, ao som da trombeta, o mesmo Senhor que vimos subir, descerá. Evandro, e qual é o problema? Uma coisa boa: Cristo não voltou porque esperou a gente existir. Aleluia. Esperou a gente existir, nascer, ser resgatado, dar as cabeçadas, se arrepender, voltar para Deus, viver para Ele, anunciar o nome dEle. Mas ao mesmo tempo, essa geração, esse tempo, desse tempo agora, essa geração, tem levado a vida à custa de curtição, futrica, fofoca, poder, dinheiro, conquista, cobiça, prazer, curtição, trabalho, futilidade, diversão. Nem tudo é pecado, eu não sou doido. Mas sabe quando a sua vida está só em vista de uhul, uhul, aê, cabadão, mudão, uhul, é sábado, vamos beber, vamos
E vamos ouvir Wesley Safadão, e depois já emenda no Gustavo Lima, e bora, e põe para torar, e vamos. Diga para quem está do seu lado, ainda bem que na Bahia isso não acontece. Fala aí, ainda bem que na Bahia não acontece. O problema está aqui. Essa geração está vivendo na curtição, no prazer, no poder, no ter, no comprar, na futilidade, achando que ele não voltará. Ou pior, ele não vai voltar hoje não, vai demorar ainda. Não, capaz que o Senhor vai descer hoje à noite. E esqueceram dos spoilers que Jesus deu. Olha, o dia do Senhor virá como um ladrão. O ladrão não avisa que vai chegar. Diga para quem está do seu lado, vigia varão, vigia varoa, vigia. Diga para outra pessoa, vigia. O problema é que essa geração, diferente da geração para a que Paulo escreveu em Tessalônica, ela não considera minimamente que o Cristo que subiu aos céus diante dos olhos dos apóstolos depois do Pentecostes pode voltar hoje. Um dia, Dom Bosco, bispo da igreja, santo, italiano de Turim, um dia Dom Bosco teve uma visão espiritual, um sonho profético. O que é um sonho profético? É Deus revelando algo sublime, elevado, poderoso e real para quem Ele quer revelar. Cadê o Renato? O Renato viveu a experiência de um sonho profético. O caso do Renato viveu a experiência de um sonho profético. Ele não estava na casa que ele mora, mas Deus desceu no sonho da mulher dele, da futura esposa dele na ocasião, e deu um sonho profético. Ela viu a casa que ela hoje mora. Isso é sonho profético. E Dom Bosco teve um sonho profético. Ele via, e a cena era essa, ele via várias almas sendo precipitadas ao inferno. Nossa, Evandro, meu Deus, ai, não gosto nem de falar essa palavra. Mas o inferno existe. E tem gente que até pega isso aqui, não, o inferno não existe não, é coisa, da cabeça humana. Diga para quem está do seu lado, vai vendo, irmão, vai vendo. Ele via várias almas sendo precipitadas no abismo do inferno. E claro, aquele sonho profético me assustou, Dom Bosco. E ele depois, em oração, num colóquio particular com Jesus, ele se atreveu a perguntar o que significava, até porque queria entender. Senhor, o que é esta visão que eu tive no meu sonho? O que aconteceu? O que é isso? Diga para quem está do seu lado, e Jesus respondeu para ele. Diga aí. E Jesus respondeu para ele. Respondeu para Dom Bosco. Dom Bosco, estas são as almas que não se arrependeram porque achavam que tinham mais tempo para se converter. Dom Bosco, estas são as almas que não se arrependeram no tempo que eu dei para eles, porque eles tinham certeza
eu vou ter mais tempo. Não, vou aproveitar. Eu sei que é pecado, mas assim, eu estou aqui mesmo. Depois eu me confesso. Eu sei, não é assim certo. Eu sei que, claro, eu já fiz catequese, eu sei que Jesus não aprova assim também, mas Ele conhece meu coração e depois eu vou lá, converso com o padre, e aí me confesso. E aí, uma das coisas mais tristes, agora eu vou falar com a sua alma, é você participar de uma missa e o ministro da Eucaristia conseguir chegar até você e dizer assim: eis o corpo de Cristo, e você fazer assim, ó, podendo ter se confessado antes daquela missa. Ou pior, claro, você não pode comungar em pecado. É melhor não comungar mesmo. Mas às vezes pode ser que você seja visitada por um torpor que coloca você assim num certo conformismo que chega a ser um conformismo diabólico, que não gera no seu coração um sentimento de urgência, de falar assim: não, eu não comunguei hoje, puxa vida, meu Senhor, eu não pude comungar hoje, mas na próxima eu não escapo, eu já vou procurar o sacerdote, já vou ligar para ele, vou ligar na secretaria, vou falar com o coordenador. Você tem mais intimidade com o padre, fala com ele que eu preciso me confessar, porque na próxima missa eu quero comungar. E a pessoa fica assim: não deu, porque eu até queria chegar perto do padre, mas eu vi que tinha muita gente perto dele, aí eu falei depois, e foram essas almas, é esse tipo de alma que Dom Bosco viu, ó, achava que tinha mais tempo. Achava não, eles tinham certeza que teriam mais tempo. Pergunta para quem está do seu lado: você está entendendo ou eu vou ter que desenhar para você, filho? O problema não é ele voltar. Ele voltar é a solução. E essa deve ser a nossa expectativa. Volta, Jesus, volta logo. Volta. Porque esse mundo, como disse Nossa Senhora, é um mar de lágrimas. Esse mundo é um mar de lágrimas. Não, mas eu tenho uma vida boa, eu tenho... Não, mas olha, é tão legal, mas... Ô irmão, ô irmã, Santa Faustina um dia teve o privilégio de ter uma mínima visão do céu, como é o céu. Ela não morreu antes disso, e quando ela teve essa visão mística, ela fez questão de escrever no seu diário da Divina Misericórdia, e ela escreveu assim, ó: como é feia a terra quando, vírgula, se conhece o céu. Imagine uma vida muito feliz. Na nossa mente a gente idealiza o que é uma vida feliz. A gente faz um plano, né? Ó, isso aqui, feliz, isso aqui, felicidade. Agora multiplica isso por um número infinito. Isso é o céu. Mas sem as coisas passageiras, entendeu? A gente vive em função de coisas que passam. E a gente sempre fica sentindo falta do que não tem, porque acredita que tem que ter.
A gente pouco celebra o que tem e fica assim, mas eu tinha que ter isso. Porque fulano tem, porque Beltrano tem, mas agora todo mundo tem. E se esquece de celebrar que Deus já concedeu. O problema não é Ele voltar. Ele voltar é a solução, amém? O problema é como você pode estar se Ele voltar. Se Ele voltar, como é que você está? João, evangelista, diz que o amor lança fora todo medo. Não exclusivamente porque eu quero vender, pelo amor de Deus, entenda isso. Mas é porque está muito dentro do que eu estou pregando. Quando Deus me pediu para produzir essa camiseta aqui, e quando eu recebi o tema do Leandro, eu falei, meu Deus, está muito dentro daquilo que o Senhor me inspirou para encorajar as pessoas. A alma que confia no Senhor é uma alma sempre pronta. É uma alma sempre pronta. O mesmo Dom Bosco que recebeu aquela imagem, eles achavam que tinha mais tempo. Um dia chega para um jovem que era subordinado aos seus, era do seu colégio que ele administrava. São Domingos Sávio. Perguntava para vários meninos: se Jesus voltar agora, o que você vai fazer? Aí, eu vou correr para pedir perdão para minha mãe. Aí perguntou para outro: e você, menino, se Jesus voltar agora, o que você faz? Eu vou pedir para meu pai comprar um monte de bala. E se Jesus voltar hoje, menino, o que você vai fazer? Eu vou lá pedir perdão para o meu coleguinha da escola porque eu briguei com o aluno no recreio. Aí Dom Bosco vai e pergunta para Domingos Sávio. Estava jogando bola. Se Jesus voltar agora, Domingos, o que você vai fazer? Eu vou continuar jogando bola. Ou seja, a alma que confia no Senhor é uma alma sempre pronta. Não, eu não posso morrer agora, não, pelo amor de Deus. Não, que isso, morrer de jeito nenhum, porque eu tenho tanta coisa, porque eu ainda tenho que fazer graduação, pós-graduação, porque eu ainda tenho que fazer a viagem, porque eu ainda tenho que fazer não sei o quê. Aí a pessoa encara, de certo modo, a morte como uma inimiga. Aí você olha para São Francisco de Assis e ele chamava a morte de irmã. Porque uma vida bem resolvida com Deus é uma vida sem medo. É uma vida sem medo. E eu termino deixando isso no seu coração. Quando Jesus veio da primeira vez, ele veio indefeso. Se encarnou no ventre de uma mulher, mamãe, nós falamos dela. Teve que fugir para o Egito. Mas Deus não estava com eles, Evandro? Estava. Mas mesmo com Deus tem hora que é preciso fugir. Isso é discernimento. Então tem coisas que você na sabedoria do Espírito você tem que enfrentar, você tem que correr mesmo. Não, eu vou, pode, o futuro sogrão, pode ir
pode ir lá para Vitória da Conquista, vai lá fazer suas compras, leva a minha futura sogra, eu vou ficar com a sua filha aqui, eu cuido dela. Mas se não fazer coisa errada não, aí o cara vai fazer assim, ó, não, de jeito nenhum, ela num sofá, eu no outro. Diga para quem está do seu lado, água benta também faz lama, viu, filho? Diga para outra pessoa, vela benta também queima. Você é frágil, você é feito de barro. Não aguenta, não te aguenta, não tem problema não. Não, vamos só assistir uma série, vamos só assistir um filme. Aí vai ali, como é que aqui não usa muita coberta, né? Mas aí vai ali, senta no sofá, não, deita aqui, não, encosta mais aqui. Aí daqui a pouco passa a mão. Não, peraí, não, é só passar a mão aqui e tal. Diga para quem está do seu lado, vai vendo, filho, vai vendo. Aí quando viu, caiu. Desconfia de si mesmo. Desconfia de si mesmo. Tem a acabava assim, meu amor, eu até confio em você, eu só não confio em mim. Eu confio mais em Deus do que eu confio em você. E se ele não quiser, pega uma bota, bico fino, dá um chute no traseiro dele e fala assim, aqui filho, só quando Deus disser, agora tem minha bênção. Aquele menino, Deus, feito homem, que veio como um menino indefeso, que precisou ser fugido para não morrer, que aceitou ser amamentado, que aceitou aprender a falar com a mãe, que aceitou aprender a trabalhar com o pai, a escrever, morreu como um cordeiro, ressuscitou. Na primeira volta, na primeira vinda, veio assim indefeso, mas na segunda, ele não voltará como um menino, ele voltará como um leão. Ao som da trombeta do arcanjo, os céus vão se rasgar, e o mesmo Senhor que subiu, descerá. E quando ele vier, ele não vem para assistir, ele não vem para perguntar, ele virá para julgar. Ele virá e vai separar. Bendito de meu Pai, pode vir, entra. Eu te conheço, você estava lá. Aquele Aviva Guanambi foi um divisor de águas na sua vida. Pode entrar. Eu vi teu esforço, eu vi tua luta, eu vi tuas renúncias, eu vi teu empenho, eu vi o teu desejo de recomeçar, eu vi o teu desejo de abrir mão do que não presta. Eu te conheço. Você é esperado no meu reino. Agora aquele que, eu fui e tal, eu tive lá, eu sentei, eu separei a roupa, eu comprei a camiseta, eu levei uma vela, eu levei a naninha do Renato. Eu não te conheço. Vaza. Você não é ovelha, você é cabrito. Você é de um lado, ovelha do outro. Evandro, mas e agora? O que eu faço? Eu vejo que tem muita coisa que preciso ajustar. É o primeiro passo. Gerar no seu... Essa pregação não foi para você fazer assim, ó. Não foi. Essa pregação aqui não foi. Eu não estou nem preocupado nisso. Puxa, ninguém aplaudiu. Eu não vim para essa pregação aqui. Eu não vim para isso. E não vou achar que, puxa, o que aconteceu? O povo não aplaudiu, nada. Não vibrou. Essa pregação aqui é mais para você sair assim, ó. Eu preciso tomar providências. Eu preciso tomar providências. Começou a aparecer em São Miguel ontem. Você acha que é gostoso acordar 4 horas da manhã e um freio parece que está dentro do seu quarto dizendo assim: levanta agora!
Joga esse lençol pro lado, lava o rosto. Rapaz, mas ele está aqui dentro, tá vendo que eu estou. Levanta, vai, anda na casa, vai lá, acende a vela, vamos, filho. Não é gostoso? Mas Deus gosta de premiar pelo sacrifício. O sacrifício traz bênçãos que quem não sacrifica não alcança certas bênçãos. No final dos 40 dias, você vai olhar e falar assim: rapaz, foi paulada, mas no final, desperta, tu que dormes na escuridão. Canta aí, vai. Vem ouvir as trombetas de Sião. Ao som da trombeta do arcanjo, ao som da voz do arcanjo, o mesmo Senhor que subiu, o meu coração cansado descerá de esperar. E essa é a nossa esperança. Liga a tua vida em mim. Vamos, Guanambi, vamos. Tua vida em mim. Dá para ser melhor, né, ministério? Dá para ser melhor. Eles podem mais, né? Vai, desperta. Desperta. Chegou a tua vez. Chegou a tua vez. Tu que dormes na escuridão. Eu preciso tomar providências. Eu preciso me convencer, Senhor. Não dá para disfarçar mais, não. O problema não é ele voltar. Ele voltar é a nossa esperança. Vai! Proclama que Jesus voltando está. Ele não voltará como um cordeiro. Que o seu reino não finará. Ele não virá para perguntar. Que o cordeiro é o leão. Ele vem para resolver. O trono está. E no seu reino, não existe choro. Que Jesus voltando está. Não há ranger de dentes. Que o seu reino não é bursite. Não existe câncer. Não existe tireoide adoentada. Escuta, povo meu, sou a promessa das nações. Eita! Vou levantar você. Eu acho que a igreja vai subir. Eu acho, hein? Dizer as minhas mãos que hoje nessa geração te escolhi. És meu. Dá pra ser melhor, Léo, vai, proclama. Escuta, povo meu. Vai. Sou a promessa das nações. Vou levantar você. Vamos, meu machista, vamos. Para ser
Eu creio. Eu creio. Eu espero. Eu confio. Eu creio. Eu espero. Eu confio. Eu creio. Eu espero. Eu confio. Aplaude o nosso Deus maravilhoso. Sem sair da unção, estende a sua mão em direção ao Renato aqui. Nós não vamos de intervalo. É tão difícil a unção chegar.